Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, como se sabe, a Comissão Europeia abriu a possibilidade aos Estados-membros que estiverem em dificuldades de diminuírem a sua percentagem de cofinanciamento nos programas comunitários, como é o caso do PRODER, e, consequentemente, ser aumentada a comparticipação comunitária. Porém, este aumento percentual da comparticipação comunitária, enfim, não se vai traduzir num aumento real, porque se trata apenas do adiantamento das verbas, dessas transferências, e, portanto, nós não podemos, em rigor, falar de um aumento, estamos a falar de uma antecipação ou de um adiantamento. Ou seja, aquilo que à partida poderia ser uma boa notícia, na prática significará uma redução do investimento público no PRODER por via da redução das verbas provenientes no nosso Orçamento de Estado. E nós também sabemos que esta alteração, ou que o recurso a este mecanismo, está dependente dos Estados-membros que têm que requerer o acesso a essa faculdade. Mas na página 42 do relatório do Orçamento de Estado para 2012 já consta a pretensão do Governo em relação a esta questão do cofinanciamento, portanto, a vir a beneficiar desta redução do nosso cofinanciamento nacional. E o que se pode extrair desta página 42 do relatório é que, na prática, por um lado, o PRODER vai ser reduzido em 290 milhões de euros e que o Orçamento de Estado irá investir menos 72 milhões de euros na modernização da agricultura nacional em cada um dos 4 anos que faltam para completar o quadro comunitário de apoio. Por outras palavras, bem podemos dizer que só aqui, a agricultura vai contribuir para o problema do déficit em 290 milhões de euros que deixam de ser, de facto, investidos neste setor. E eu recordo que Portugal tinha que colocar neste quadro comunitário 976 milhões de euros e, assim, com recurso a este mecanismo, passa apenas a colocar 686 milhões. E, portanto, nós estamos a falar de uma redução de 30%. Depois, há dúvidas que se colocam nesta matéria, nomeadamente de se saber se neste orçamento para 2012, se já não devia estar refletida a descida da comparticipação nacional, independentemente de ela ainda não ter sido objeto de aprovação por parte de Bruxelas. E eu, na resposta que a Sra. Ministra deu ao Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista, a Sra. Ministra falou que a questão estava salvaguardada, mas parece-nos que não bate a bota com a perdigota. Isto não está contemplado nos números do Orçamento de Estado. Neste momento, os valores que constam do Orçamento de Estado não estão a ter em conta esta descida. Se não vejamos, a Sra. Ministra diz que mantém para 2012 os mesmos valores de 2011, ou seja, os 100 milhões de comparticipação nacional para o PRODER inscritos no Orçamento de Estado, mais a cláusula que permite reforçar o mesmo com mais 50 milhões. De comparticipações comunitárias para o FEADER, que basicamente é só o PRODER, estão inscritos 506 milhões. Ora, fazendo as contas, isto dá uma comparticipação nacional quase de 23%, e para a comparticipação comunitária cerca de 77%. E, portanto, aqui deixo já a minha primeira questão, Sra. Ministra. A previsível redução, que é quase certa, da taxa de cofinanciamento nacional não deveria estar já refletida neste orçamento? Na nossa perspectiva não está. E não estando, e uma nova pergunta, o que vai acontecer quando a taxa for reduzida, como tudo indica que seja? Vai o Ministério da Agricultura manter os 150 milhões de comparticipação nacional ou vai, nessa altura, efetivar, já em 2012, a redução média de que se fala na página 42 e que são 72 milhões de euros? Porque nós estamos aqui perante 2 cenários. Ou se mantêm os 150 milhões de euros e aumenta a verba comunitária, ou então mantém-se a verba comunitária e assistimos a uma redução desses 150 milhões. E eu creio que esta resposta era importante para os agricultores nacionais, porque eles também precisam de saber, porque a manutenção dos 150 milhões permitiria naturalmente regularizar a execução do PRODER e, por outro lado, também pagar as dívidas para com os agricultores. Caso contrário, nós vamos continuar com um PRODER executado com 2 anos de atraso e o Ministério da Agricultura vai continuar a não cumprir com os pagamentos relativamente aos projetos de investimento que foram, enfim, contratualizados com os agricultores. Depois, ainda uma pergunta que se prende com esta matéria, que é assim. Sra. Ministra, a efetivar-se a redução das verbas do PRODER em 290 milhões de euros, que medidas, portanto, pressupondo que a Comunidade Europeia vai proceder à autorização desta diminuição da comparticipação, que medidas deste programa terão de encerrar já no final deste ano por falta de dotação? A questão já foi colocada, mas eu ainda não ouvi, confesso, a resposta. Uma última pergunta que também já foi aqui colocada, também não obteve resposta, também se prende ainda com esta matéria do cofinanciamento, tem a ver com a rede rural nacional.
ela conhece uma comparticipação de 50% pelo nosso orçamento, e uma comparticipação de 50% pelo orçamento comunitário. Neste caso, Sra. Ministra, qual foi a proposta apresentada pelo Governo português à Comissão Europeia em relação à redução da taxa do nosso cofinanciamento, relativamente à rede rural nacional? Mais duas perguntas que já não têm a ver com o cofinanciamento, a primeira das quais tem a ver com a sanidade animal. A proposta do Orçamento de Estado corta totalmente as verbas para o financiamento público das ações ligadas à sanidade animal. Nós bem podemos dizer que o Ministério da Agricultura, ou até o Governo, virou costas à sanidade animal. A Sra. Ministra considera normal que esta medida seja tomada depois de se ter procedido a tanto investimento na erradicação de diversas doenças, quando os produtores pecuários têm assistido a uma subida exponencial dos custos de produção e quando na nossa vizinha Espanha a sanidade animal continua a ser financiada pelo Estado e até a níveis já hoje muito mais elevados? Está a Sra. Ministra em condições de assumir as responsabilidades, por exemplo, por um surto de febre aftosa como aquele que aconteceu no Reino Unido em 2001 e que teve custos astronómicos para aquele país e também para os seus produtores, que tiveram que abater entre 6 a 10 milhões de cabeças de gado? A última pergunta, Sra. Ministra. As verbas do financiamento público para os seguros agrícolas também são cortadas. Nós também estamos conscientes de que o CIPAC não funcionava bem, tinha dificuldades. Mas numa altura em que se fala tanto de alterações climáticas, em que cada vez mais os agricultores estão sujeitos a prejuízos causados por questões climatéricas, ainda por cima temos um Ministério que até acumula a pasta do ambiente com a agricultura. Sra. Ministra, não acha no mínimo leviano acabar simplesmente com o CIPAC sem que esteja já construída uma alternativa? Muito obrigado.